Aí na sua casa, onde você estiver, coloque a mão no coração e atentamente ouça. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. Glória a vós, Senhor. 4 homens carregando uma cama com um paralítico o levaram até Jesus para que o Senhor Jesus o curasse. E o que aconteceu? Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé deles. E disse para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Certamente que no caminho até chegar a Jesus, aquele paralítico no seu coração rezava e dizia para Deus: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Arrependido dos seus pecados, ele pedia perdão para Deus. E o Senhor Jesus, que conhecia o coração daquele homem e que conhece o coração de todos nós, sabendo do que ele desejava, disse para ele: Perdoados estão os teus pecados. E os religiosos que estavam ali começaram a blasfemar, dizendo que Jesus não tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus tinha sim e tem poder e autoridade para perdoar pecados. E Jesus, conhecendo o que aqueles homens religiosos estavam falando e blasfemando, disse assim: Por que vocês estão aí blasfemando? O que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Então Jesus disse: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele paralítico foi curado na hora, tomou a sua cama e foi para a sua casa completamente curado. E a Bíblia dizendo que todos que viram isso glorificaram a Deus. Então veja, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. A primeira bênção que aquele paralítico recebeu, qual foi? O perdão dos seus pecados. E após ter recebido o perdão, ele recebeu a cura divina. Daqui a pouquinho nós vamos rezar, vamos clamar a Deus pela cura divina. E eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga que acompanha esta missa. No início da oração, peça para Deus: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Perdoa-me do que eu fiz de errado. Se alguma culpa, se algum pecado pesa sobre você, peça perdão e Deus vai te perdoar. Muita gente está doente como consequência do pecado, pecado que não foi perdoado. E por que o pecado não foi perdoado? Porque a pessoa não pediu perdão para Deus. Quanta gente vive doente, triste, depressiva,
nada que faz vai para frente, nada dá certo, por causa de pecados que não foram perdoados. E por que não foram perdoados os pecados da pessoa? Porque a pessoa não pediu perdão para Deus, não confessou a Deus o seu pecado, e por isso ela não recebeu o perdão. Vive doente, vive triste, tudo que faz dá errado, nada vai para frente, como consequência do pecado. Todos nós somos pecadores. Você tem pecados, eu também tenho. Então nós precisamos rezar e dizer para Deus: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Perdoa-me do que eu fiz de errado. Senhor, eu tenho até vergonha de falar, mas eu fiz isso, isso e isso de errado. Meu Deus, me perdoe e me ajude para que eu não faça mais. E quando nós rezamos com sinceridade, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, confessando a Ele a nossa culpa, Ele nos perdoa. E o perdão de Deus vem acompanhado de cura divina, de libertação e de milagres. Veja que a primeira bênção que aquele homem recebeu, qual foi? O perdão dos seus pecados. E logo em seguida recebeu a cura divina. Então daqui a pouquinho vamos rezar. Peça para Deus, é entre você e Deus. Você vai confessar para Deus o seu pecado. Meu Deus, eu fiz isso aqui de errado, me perdoe. Eu errei, me perdoe e me ajude para que eu não faça mais. E por favor, para o seu próprio bem, não queira transferir a sua culpa para outra pessoa. Porque tem gente também que não recebe o perdão dos seus pecados, porque ela não sabe falar para Deus: Senhor, eu errei, eu fui culpado, me perdoe, eu fui culpada, me perdoe. Tem gente que não sabe falar isso para Deus, mas ela quer justificar. Deus, eu fiz isso aqui de errado, mas a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu irmão aqui, a culpa é daquela pessoa. Deus, eu fiz isso aqui de errado, mas a culpa não é minha, eu não tenho culpa. Eu sou santo, santa, a culpa é do outro, é por causa dessa pessoa que eu errei. Gente, não faça isso. É bem verdade, e é bíblico, as más companhias corrompem os bons costumes, sim. Mas esse negócio que a pessoa faz uma coisa errada e vai falar que a culpa é do outro, o outro pode ter culpa também. Mas a culpa é dela, ela fez o que é errado. E ela tem que, diante de Deus, admitir a sua culpa e pedir perdão. Não pode transferir a sua culpa para outra pessoa. Deus, eu errei, me perdoe. E aquela outra pessoa, ela que se acerte com Deus também. Faça um concerto com Deus e peça perdão. É assim que tem que ser. Deus, perdoa-me e abençoa-me. E Deus nos perdoa e nos abençoa. Nossa Senhora, me dê a mão. Dia 12 de outubro, quinta-feira. Participe com o Padre Ricardo Padavini das maiores missas do ano e receba gratuitamente o óleo bento com bálsamo trazido de Aparecida. E as crianças receberão balas abençoadas. Você devoto ou devota de Nossa Senhora, esteja presente. Venham de São Paulo e de todo o Brasil. Será um dia muito especial na igreja. Não perca! Quinta-feira, dia 12 de outubro, às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Na Paróquia das Santas Missões, Rua Siqueira Bueno, 1253. A poucos minutos o metrô Belém. E abaixo do Hospital Infantil Cândido Fontoura. Nossa Senhora Aparecida espera por você. Participe! Que meu pranto